Shalom Aleichem. Que a paz do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, esteja com todos. É motivo de alegria estar aqui. Uma data especial, um dia diferenciado, em que o Senhor tem algo para nós. Tem algo para mim, já reservou algo para mim, não era para eu estar aqui, mas Ele me trouxe aqui. Baruch Hashem. Agradeço ao Senhor e vamos procurar e pedir ao Eterno que esse dia não seja mais um dia, que não seja mais um Yom Kippur, que seja o Yom Kippur, que seja um dia diferente, um dia diferenciado, um dia para nossas vidas que será marcado em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Vamos orar. Senhor nosso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui nesse dia. Esse dia é um dia especial. Esse dia é o dia do Senhor, é o dia que o Senhor reservou para nós. E nós somos gratos. Nós somos gratos. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos deu a oportunidade de ouvir a Tua palavra, de ouvir de Ti e de estar aqui agora. De estar aqui agora, Senhor, e poder colocar nossas vidas diante de Ti, diante do trono da Tua graça e sairmos daqui renovados, Senhor. Uma coisa eu te peço, Pai, não deixa nós sairmos daqui, Senhor, da forma que nós chegamos, no nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Que assim seja, Pai, que assim seja. Meus irmãos, eu vou trazer uma mensagem hoje, uma drachá. Não é um shiurim, não é um estudo, é uma mensagem que o Senhor colocou e eu quero pedir ao Eterno que Ele dê a graça de trazer à vida de vocês aquilo que Ele trouxe para mim, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. O tema da mensagem é sacrifício e vitória. Yom HaKippurim, um dia solene, uma celebração diferente de todas as outras. Considerado o Shabbat HaShabbatot, Shabbat dos Shabbatot, dia especial, dia do Senhor. Em Sefer Vaikra, Levítico, Perek 26, Pasuk 26 a 32, eu convido a todos que tenham suas Bíblias e queiram acompanhar, Levíticos 23, versículo 26 ao 32. E disse Adonai a Moshe, o 10º dia do 7º mês é Yom Kippur. Realizem uma convocação sagrada. Humilhem-se e tragam a Adonai uma oferta feita pelo fogo. Não realizem nenhum tipo de trabalho nesse dia, pois é o Yom Kippur, para fazer expiação por vocês diante de Adonai, seu Deus. Quem não se humilhar, nesse dia será eliminado do povo. E eu destruirei dentre seu povo quem realizar algum tipo de trabalho nesse dia. Não realizem nenhum tipo de trabalho. Esse é um regulamento permanente por todas as suas gerações. Não importa onde vocês vivam. Ele será para sempre um Shabat de descanso absoluto. E vocês se humilhem, descansem no seu Shabat, da tarde do 9º dia do mês até a tarde seguinte. No Sefer Vaikra, Levítico 23, encontramos uma lista dos Moadim, que o Eterno deixou para nós. Plural de Moed, né? O termo que o Eterno utiliza para tempos específicos, tempos designados que Ele separou para solenidades espirituais, para tempos espirituais. E o Yom Kippur é o segundo dia, é o segundo da lista de 4 tempos espirituais. No 7º mês do calendário hebraico, também conhecido como Tishrei. Então, no primeiro dia do mês se celebra Yom Teruah, um dia reservado para o toque do shofar, que também é Rosh Hashanah, no calendário judaico. No 10º dia, Yom Kippur. No 15º, Sukkot. Posteriormente, nós temos o Simchat Torah. Yom Kippur. Deus estabeleceu esse dia para expiação do pecado do povo. O dia em que Ele estabeleceu para trazer o perdão. Lemos nas Escrituras Sagradas que o Eterno inaugurou o Mishkan, tabernáculo, e no dia depois, os filhos de Aharon, Nadav e Abihu, os filhos mais velhos,
estavam muito felizes. Claro, por motivo da inauguração do Mishkan. Talvez pela festividade, momentos alegres de confraternização realizados ali, eles pegaram o incensário numa tentativa de adorar a Deus da sua forma, de forma que depois nós vemos que foi equivocada e não deu muito certo. Colocaram o incenso no braseiro e foram entrando no Santo dos Santos para fazer oferta ao Eterno. E naquele momento, vem um fogo da parte do Eterno, um fogo, e consome eles, consome a vida deles, e eles morrem ali dentro. A Torá dá a indicação de que eles estavam provavelmente embriagados devido à festa. A partir desse dia, Hashem estabeleceu que ninguém mais entraria todos os dias ali. Mas apenas uma vez no ano, eles entrariam para fazer expiação diante do Todo-Poderoso. Uma expiação dos pecados. Não apenas era do sumo sacerdote, ou da sua família, ou da sua tribo, mas sim de todo o povo de Israel. Deus estaria perdoando todos os pecados, todos os delitos, todas as transgressões de todo o povo. Esse é o dia que o Eterno determinou e separou para perdoar o seu povo. O evento que ocorreu ali, o evento que ocorre nesse mundo, tem um reflexo no mundo espiritual, onde o Eterno julga a humanidade. Nesse dia, o ser humano é julgado individualmente por suas obras, por suas ações, por suas palavras, por seus sentimentos e por tudo que produz nesse olam. Essa é a verdade espiritual contida na Torá, na santa palavra de Hashem, onde o Todo-Poderoso está com a sua corte celestial, julgando cada ser humano da face da terra. Preste bem atenção na importância disso. Meus irmãos, todos somos julgados, todos somos avaliados, somos sentenciados para um novo ano. Muitos têm a sua morte decretada para o próximo ano, por exemplo. E esse fato será definido de acordo com o que a vida, a pessoa a ser julgada, viveu no passado ou no seu ano passado. Tudo será levado em consideração. Se ela teve uma vida boa diante de Deus, se ela serviu a Ele, praticou o mal, praticou o bem, sua conduta, se foi ruim, se foi agradável, se ele infringiu as leis do Eterno no tocante às leis que trazem condenação de morte, ou seja, transgressões com penalidade de morte, tudo é avaliado na corte celestial. Agora, com o ensinamento dos nossos sábios, conforme diz, esse é o dia em que o Todo-Poderoso se assenta no seu trono com vestes de misericórdia, procurando oferecer a misericórdia a esse mundo. Vale lembrar que essa misericórdia é oferecida a todos. A todos. Baruch Hashem. Independentemente de classe social, independente de nível intelectual, sexo, cor, raça, nacionalidade, mas depende sim de uma coisa. Depende do ser humano se voltar aos ensinamentos de Hashem. Se voltar à Torá, em techuvá verdadeira, reconhecendo o caminho da verdade contida nele, andando nele. Se entendemos que todo ano há um momento em que o Eterno, nosso Deus, vai julgar a humanidade individualmente, nós precisamos parar e pensar. Parar e pensar o seguinte: como está a minha vida? Como eu estou caminhando? E se o povo de Israel é julgado e sentenciado por Deus, como é que Deus estabelece esse perdão? Como é que os pecados são perdoados? O que é que Deus quer em troca para que haja esse perdão de pecados? Analisando as Escrituras, o Eterno estabelece 3 sacrifícios principais, que são um bezerro oferecido pelo sumo sacerdote para expiação do seu próprio pecado, da sua casa e da sua tribo, um carneiro em oferta de elevação e 2 bodes em oferta ao Eterno, que são apresentados a ele. Logo é tirado a sorte, e um deles é sacrificado a Deus e o outro é levado para o deserto. O bode sacrificado a Deus tem o seu sangue que servirá como expiação para todo o povo de Israel. É isso que diz as Escrituras. Todos esses sacrifícios eram feitos no templo,
E o sumo sacerdote levava esse sangue para dentro do santuário para oferecer diante de Hashem, além do véu. Ele entrava e oferecia o incenso e o sangue da expiação. Ao final do dia, depois das orações e súplicas e todos os sacrifícios, o povo em jejum e oração do lado de fora esperava o perdão. Então o sumo sacerdote recebia o perdão de Deus, saía com esse perdão e na porta do templo ele estendia suas mãos e pronunciava Abrahá Bikat Kohanim, a bênção sacerdotal transmitida e transmitindo o perdão ao povo. Essas regras foram estabelecidas desde o deserto, quando foi criado e constituído o Mishkan, o templo, o tabernáculo. Daí em diante, o povo de Israel passou a celebrar, por ordem do Eterno, este dia com jejum, arrependimento, contrição de coração. É um dia marcado para estar diante de Deus celebrando o perdão e, ao mesmo tempo, arrependimento e teshuvá diante do Todo-Poderoso. Eu quero pontuar aqui que ocorreram alguns fatos. Diante disso, nesse meio tempo, nesse caminho, o povo hebreu teve uma lacuna. Algo ocorreu aí. Houve a destruição do templo por volta aí do ano 70, Beit HaMikdash, e eles ficaram sem templo, ficaram sem sacrifício. E o que aconteceu com a remissão dos pecados? Sem templo, sem sacrifício. Mas por quê? Qual a explicação? Por que Deus determinou que o Yom Kippur se expia pecado, se perdoa o pecado e se faz capará, se cobre o pecado? As Escrituras Sagradas nos ensinam que não há outro meio pelo qual os maus decretos sejam cancelados. Mas não tem mais o templo. Se existe outra forma mencionada na Bíblia de perdão de pecados, existe. Existe sim. Mas para que haja capará e cobertura de pecados, é necessário que haja sacrifício de sangue. O autor da carta aos judeus messiânicos hebreus, no capítulo 9, do verso 22, afirma que, de fato, sem derramamento de sangue, não há expiação de pecados. Leamos o que diz a Brit Hadashah, na sua carta destinada à comunidade messiânica de Roma, os Romanos, capítulo 3, do verso 21 ao 26. Mas agora, a parte da Torá, o jeito de Hashem, tornar as pessoas justas às suas vistas, foi esclarecido. Ainda que a Torá e seus profetas também testemunhem a respeito dele. Trata-se da justiça que procede de Deus, mediante a fidelidade de Yeshua, o Mashiach, para todos os que confiam. Não há diferença de alguém que é judeu ou gentil, porque todos pecaram e não são capazes de merecer louvor de Hashem. Mediante a graça divina, sem merecê-la, todos recebem a condição de serem considerados justos diante dele, por meio do ato que nos redime de nossa escravização ao pecado, realizado pelo Mashiach Yeshua. Deus ofereceu Yeshua como capará pelo pecado, mediante sua fidelidade no tocante ao sangue de sua morte sacrificial. Isto vindicou a justiça de Deus, porque em sua tolerância não havia passado por cima dos pecados que as pessoas cometeram no passado. E ele reclama sua justiça na era presente ao demonstrar que ele é justo e também aquele que torna pessoas justas por causa de sua fidelidade, o Senhor Yeshua. Mas tudo isso aponta para algo espiritual e muito especial. Nós que temos o testemunho de Yeshua, que recebemos o Mashiach que já veio e que esteve entre nós reconhecemos nele a expiação de nossos pecados. E como podemos entender Mashiach Yeshua e Yom Kippur? Em 2 Coríntios 5:10, diz assim: porque todos nós comparecemos perante o tribunal do julgamento de Mashiach, onde cada um receberá as boas ou as más consequências das ações realizadas enquanto estavam no corpo.
O versículo 14 diz assim: o amor do Mashiach nos une. Estamos convictos de que um homem morreu a favor de toda a humanidade. A implicação é que toda a humanidade já estava morta. E o que ele ofereceu a favor de todos, para que quem vive não o fizesse mais para si mesmo, mas para aquele que morreu e ressuscitou a seu favor. Verso 18. E tudo procede de Deus por meio do Mashiach Yeshua, que nos reconciliou consigo e nos outorgou a obra da reconciliação. Verso 19. Deus, no Mashiach, estava reconciliando a humanidade consigo, sem lhe imputar os pecados, e nos confiando a mensagem da reconciliação. 20. Portanto, somos embaixadores do Mashiach, e de fato, Hashem chama a reconciliação por nosso intermédio. Nossa tarefa é dizer por ordem do Mashiach: reconcilie-se com Deus. Deus fez deste homem sem pecado a oferta do pecado em nosso favor, para que unidos a ele possamos participar de forma plena da justiça de Deus. Yom Kippur é um dia de contrição espiritual, dia de tensão espiritual. É um momento que devemos afligir a nossa alma. Vejamos bem, meus irmãos, nesses momentos são momentos de introspecção, momentos de voltar-se para dentro, afligir a alma, nos abatendo, nos abstendo de coisas prazerosas, de coisas que vão trazer ao nosso corpo, à nossa carne, algum tipo de prazer. O corpo, a carne, entra em atrito com a alma, porque a alma não quer. E o corpo quer. Porque a alma sabe o que lhe espera. O corpo vai ao pó. E a alma vai pagar. Vaikra, Levítico 16:29, diz assim: isto será o regulamento permanente para vocês. No 10º dia do 7º mês, tanto o natural quanto o estrangeiro que vive entre vocês deverão se humilhar e não realizarão nenhum tipo de trabalho, pois esses dias façam expiação para que se purifiquem e serão puros de todos os seus pecados diante de Adonai. Será um Shabat HaShabbatot. Humilhem-se. Isso não é só para o povo hebreu. Isso é para toda a humanidade. Todos nós nos apresentamos diante do trono de Adonai. Todos nós nos apresentamos diante do trono do Todo-Poderoso. Todos nós temos contas a prestar. Meus irmãos, eu vou fazer aqui uma parada e eu vou citar aqui 3 itens. E os irmãos vão entender. No final, eu vou trazer uma mesclagem. Eu vou mesclar isso e eu vou concluir a mensagem com esses itens, ok? Vou falar aqui do shofar. Shofar, um instrumento sagrado. O shofar é mencionado pelo menos 72 vezes no Tanar, em vários contextos e função. Por exemplo, na revelação do Sinai, na descrição do recebimento da Torá, na descrição das conquistas de Yehoshua do povo de Israel. É usado pelo próprio Deus como um instrumento. É usado para sinalizar e alertar o povo, para anunciar uma vitória, para anunciar uma rebelião, para cessar batalha, para alertar a aproximação do inimigo, para coroação de reis, para ocasiões festivas e de culto, momento de vinda da Arca da Aliança, e enfim. Os toques do shofar. São 3 os toques emitidos que nós ouvimos aqui, e nós vamos falar da característica deles. Tekiá, Shevarim Teruá. Tekiá é um som contínuo com um longo suspiro. Um som contínuo com um longo suspiro. Shevarim são 3 sons interrompidos como soluços. Teruá, 9 ou mais, geralmente são mais, para não perder a conta, sons curtíssimos, como suspiros entrecortados em prantos. Esses sons do shofar evocam e expressam sentimentos
de profundo pesar pelas más ações que cometemos no passado. É também uma conclamação às armas, à guerra. Temos também o toque, o tequiá gedulá. Guardem esse termo, porque nós vamos falar mais tarde a respeito dele. O próximo item, o próximo tópico, a guerra. O shofar nos conclama a acordarmos de nossa letargia mental pelas coisas terrenas e clama para que possamos despertar de nós mesmos e nos envolver com as necessidades de nossas almas. É como um alerta que nos inspira temor, lembrando que esse é o dia do nosso julgamento. E a carne quer esquecer disso. A carne não quer se lembrar disso. Também uma conclamação às armas. O shofar nos convoca para lutar contra tudo que nos impeça que nosso nome seja incluso e esteja selado para o bem no livro da vida, afirmando que todos os preceitos são dignos para que lutemos por ele. Para que lutemos por eles. Para que lutemos por eles. E mesmo se no passado não tenhamos observado cuidadosamente, o shofar diz que nunca é demasiado tarde para começar. Deus, o nosso Deus, sempre perdoa o passado ao tomarmos boas decisões para o futuro. Baruch Hashem. Sobre a guerra. 2 Coríntios 10, do verso 3 ao 5. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Elevamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente ao Mashiach. Meus queridos irmãos, quais são as nossas preocupações? Quais são nossas preocupações? Na Parashá Shoftim, que estudamos alguns dias atrás, aprendemos que aquele que já está derrotado numa batalha dificilmente terá forças psíquicas para vencê-la. Não importa qual a dificuldade, devemos enfrentá-la com o espírito de vencedores. Devarim 20, versículo 8. Os oficiais falarão a seus soldados: há aqui algum homem que tenha medo ou que se sinta acovardado? Diante da resposta, volte para sua casa. Pode ser que o seu temor corrompa seus companheiros. Nós estudamos isso. Qual é a sua preocupação? Qual é a sua preocupação? Nós temos também exemplos ali que foram citados de pessoas que acabaram de se casar, pessoas que tinham terminado uma plantação de uma vinha, pessoas que tinham comprado suas casas, suas terras, e eles também eram convidados a voltar. Volte para suas casas. Porque a mente deles, a cabeça deles não estava ali na batalha. Iria prejudicar os seus companheiros. Iria prejudicar ali o resto do grupo. Eles eram convidados a voltar. Meus irmãos, dúvida, depressão, raiva, culpa. Você está experimentando um ataque à sua mente. Convide o Senhor Yeshua para entrar em sua mente. Ele o fará. Ele o fará. Você a superar os pensamentos negativos que vêm contra a sua mente. Ele lhe trará liberdade e shalom para que você possa lutar e vencer. Porque, caso contrário, nós, nessa condição, já estamos derrotados. Sigamos o caminho do arrependimento. Nos preparemos para uma batalha contra o pecado, mas também para uma batalha nesse mundo de trevas. Meus irmãos,
Deixe nas mãos do Pai Celestial todos os pensamentos prejudiciais. Ponha um fim a essa influência em sua vida. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, ponha um fim a essa influência em sua vida. Não seja eu o que contamine o meu companheiro. Não seja eu o que traga a derrota ao grupo. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Em nome do Senhor Yeshua. 1 Yohanan, Aleph, 1 João 5, 4 ao 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória, que vencemos o mundo. A nossa confiança. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê em Yeshua, Filho de Deus. Todos nós aqui somos crentes em Yeshua HaMashiach. Todos nós aqui somos servos do Deus vivo, o Deus de Israel. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Que essa palavra seja para todos nós, que essa palavra seja para mim, que essa palavra seja para você que está ouvindo aí, para você que está à distância, para você que muitas das vezes se pergunta o que está acontecendo. O que acontece aqui? O que acontece aqui? Onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Convide ele para entrar na sua mente em nome do Senhor Yeshua. Convide ele para que seja com você. Não dê lugar ao inimigo, meu irmão, minha irmã. Em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Ele não domina nossas mentes. Ele não domina os nossos sentimentos. Ele não domina os nossos pensamentos. Eu não preciso saber qual é a desgraça de amanhã. Eu preciso saber qual é a vitória de hoje, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, aquele que venceu, aquele que derramou seu sangue por nós, nos dando capará, cobrindo as nossas culpas, levando nossos pensamentos cativos. Baruch Hashem. Palavras de Shaul, emissário do Senhor Yeshua, em 2 Timóteo 2, versículo 3 e 4. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Yeshua, o Mashiach. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele quem o alistou. Aquele que me alistou, aquele que te alistou, ele sim. Esse é poderoso. Nada nesse mundo, nada pode me tirar da presença do Senhor. Nada nesse mundo pode me tirar da presença do meu Pai Celestial. Meus irmãos. Salmo de Davi. Salmo 144, do 1 ao 2. Terrilim. Bendito seja Hashem, minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra, os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, meu goel, o meu escudo, aquele em que me refugio. Ele subjuga a mim os povos. Não nos acovardemos diante do que vemos. Lutemos por nossa santidade. Lutemos por tudo que possa contra tudo que possa me afastar do meu Senhor. Em nome de Yeshua, se a sua mente lhe causa distanciamento das coisas do Mashiach e da santa lei de nosso Pai Celestial, aproveite, não perca a oportunidade. Esse é o momento propício e oportuno para apresentar a sua causa ao Todo-Poderoso e receber a cobertura do sangue do Cordeiro, que foi morto e imolado desde a fundação do mundo, em seu favor. Em meu favor. Receba essa palavra que vem de nosso Senhor e Salvador, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Terceiro tópico, a vitória. É muito importante lembrarmos que a nossa vitória
virá através do arrependimento. E não há outro caminho. A nossa vitória virá através do nosso arrependimento. Não há outro caminho. Em Yom Kippur, tratamos de arrependimento, contrição de alma. E temos diversos textos e ensinamentos nas Escrituras Sagradas que tratam desse sentido. Estamos guerreando já contra o pecado, contra a morte, contra o mundo e contra o mal. E contra o seu mal. O Eterno aceita prontamente o arrependimento de qualquer um que deseje sinceramente fazer teshuvá, voltar ao Criador e aos caminhos da Torá. Exemplo disso é o relato no Sefer Yoná, o livro de Jonas, onde todo o povo estava debaixo do decreto de morte e não era povo do Senhor, mas aceitou a palavra e foram libertos, foram perdoados, alcançaram a vitória, tendo seu decreto alterado para o bem. Nos voltemos a Hashem em teshuvá, em arrependimento, nos coloquemos e entreguemos a Ele todos os nossos pecados cometidos durante o ano, todas as falhas e faltas, todos os desvios de conduta, todas as transgressões, todas as sujeiras, toda a sujeira que nunca deveríamos permitir ter entrado em nossas vidas. E Ele, em sua grandiosidade, em sua infinita bondade, em sua santidade e misericórdia, em sua justiça e amor, bendito seja o nome de nosso Senhor e Criador, nos presenteia com capará, a cobertura dos pecados através do sacrifício do Senhor Yeshua, o Cordeiro de Deus, que recebemos dele a Geulá, a redenção, a Tahará, a purificação, a Kedushá, a santificação. E somos separados para Hashem. E somos renovados em nossa vida espiritual, onde o Eterno nos fortalece, renovando em nós o seu Espírito, a sua Ruach HaKodesh, o Espírito de santidade dele em nossas vidas, e somos fortalecidos. Meus irmãos, nesse momento em que a corte celestial está estabelecida, julgando a humanidade, o Santo de Israel está acima da corte celestial e faz valer o verso que foi escrito em Romanos 8, 1. Nenhuma condenação há para quem está no Mashiach Yeshua, cuja vida coberta está pelo sangue vertido no madeiro. Aleluia! Portanto, não há mais nenhuma condenação, esperando por aqueles que estão em união com o Mashiach Yeshua. Aleluia! Aqueles que creram, aqueles que abraçaram, aqueles que permaneceram confiados no Todo-Poderoso, Akadosh Baruch Hu, o Santo de Israel, bendito seja Ele, que enviou o Mashiach, grande Mazal, as nossas vidas. Grande sorte a nossa. Grande presente que recebemos, Baruch Hashem. Mantenha sua emuná em Deus, em sua Torá, em sua lei e no Mashiach Yeshua. Porque a confiança que depositamos nele, quando dizemos Anima Amin, Bemuná Shlemah, Beviat HaMashiach, eu creio como minha fé completa na volta do Mashiach. Estou dizendo que de fato eu creio em Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel. Ele veio no tempo certo para estabelecer o grande Malhut HaShamayim, o reino dos céus. Baruch Hashem. Eu falei que o toque do shofar, o toque que eu deixaria para mais tarde, essa é a mensagem final do shofar, aquela do perdão divino. Por isso, o último som do shofar, que é aquele toque longo, Tekiah Gedolá, o grande toque. Esse som não representa soluço, nem suspiro, nem lamento, mas um grito de triunfo e alegria, pois estamos confiantes que Deus aceitou o nosso arrependimento. Que sejamos todos escritos e confirmados no livro da vida. Faça parte do exército de nosso Senhor.
Seja forte, seja destemido, corajoso, vencedor em nome do Senhor Yeshua. Levante a sua cabeça em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Tenha o seu nome selado para o bem em nome de Yeshua HaMashiach. Eterno Deus, Santo Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de trazer a Tua palavra, Senhor. Pai, em nome do Senhor Yeshua, que essa palavra, Senhor, não bata e volta, que ela encontre destino em nossos corações. Em nome de Yeshua HaMashiach, Senhor, faça a Tua obra em nossas vidas, Senhor. Hoje ainda nós temos vigor. Amanhã estaremos contritos. Nossos corpos estarão ali sedentos. Nossos corpos estarão ali, Senhor, muitas das vezes com tontura, dor de cabeça, visão já turva. Mas a nossa alma estará ali dizendo: eu quero o meu perdão, eu quero o meu Senhor. Baruch Hashem, meu Pai amado, aceita, Senhor, o nosso sacrifício. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Yeshua, fala conosco, Senhor, que essa mensagem esteja firmada em nossos corações, Pai, e que a Tua reverência esteja presente em nosso meio, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia, Senhor. Aleluia. Muito obrigado.